Graças e paz, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Boa noite. É um prazer voltar aqui. Na verdade, eu nunca saí, né? Porque eu estou lá em Araras, e estar em Araras, estar aqui é a mesma coisa. A gente sempre tem o prazer e o privilégio de ligar, conversar, trocar informações e também de ser convidado. Esse ano nós já estivemos aqui por 2 vezes no mestrado, né, ministrando aos irmãos, e dessa feita aqui na Semana Teológica. Acredito que a palestra dessa noite será interessante, até por conta da necessidade de nós compreendermos uma matéria que vocês têm na quarta-feira, me parece, se não mudou, não sei, é Teologia Contemporânea, né? E essa matéria ela está relacionada não somente à história do protestantismo reformado, histórico, na Europa e nos Estados Unidos, como também chega ao Brasil, de maneira um pouco mais leve, né? De maneira um pouco menos dramática ou traumática, porque quando a gente fala de cristianismo na Europa, a gente fala de pós-cristianismo. E quando a gente fala de cristianismo nos Estados Unidos, nós falamos de um cristianismo secularizado. E quando nós falamos de cristianismo no Brasil, aí complica, né? Aí complica porque é uma coisa assim meio que aquele monstro marinho de 7 cabeças da mitologia nórdica, né? O Tiamat, né? Tem várias nuances esse cristianismo aqui no Brasil, na América do Sul, de maneira especial. O meu tema é a influência do filósofo alemão Martin Heidegger na teologia também do teólogo alemão Rudolf Karl Bultmann. Essa palestra, né, Silvia, nós tivemos ela aqui no mestrado, um conteúdo um tanto quanto amplo, e eu quero tentar o máximo possível, não somente falar sobre o tema, mas também dialogar com vocês dentro daquelas questões, daqueles questionamentos que nós entendemos que é cabível de resposta. Agora, o mais importante do que isso, do que falar sobre a influência de Martin Heidegger na teologia do Bultmann, é abrir para você um espaço para pesquisa. Porque, sobretudo, nem tanto o bacharel, mas sobretudo o mestrado, que vocês possam penetrar nesse universo, é estritamente ligado à pesquisa. E a pesquisa ela vai enriquecer muito mais do que propriamente aquela aula expositiva que a gente assimila um pouco do conteúdo naqueles 50 minutos, 1 hora de aula. Então eu gostaria que vocês aprofundassem no tema e fossem muito mais longe do que aquilo que eu quero passar a vocês nessa noite. Como nós vamos proceder? Eu me tornei inimigo não número 1 do Data Show, não é? Eu acho que o Data Show nos deixa um tanto quanto assim preguiçosos, não é? Eu prefiro adotar o sistema de leitura e explicação, porque aí a gente pode citar, vocês anotarem e em dado momento então aí você já tem uma referência para perguntas no final. Né? No Data Show você fica olhando, né? Dormindo em alguns casos, né? Principalmente depois desse metrô caótico, né? Você fica às vezes desapercebido, prestando atenção no cachimbo do Rudolf Bultmann, né? E perguntando como pode o teólogo fumar cachimbo? O teólogo faz muito mais do que fumar cachimbo, né? E aí então não assimilando o conteúdo, tá bem? Bem, eu queria então começar falando dos objetivos dessa palestra. Pelo menos eu tenho 3 que eu acredito ser esclarecedores. O primeiro dele é compreender que toda teologia, sobretudo na Europa, ela carrega um pressuposto filosófico. A teologia, vamos colocar aí desde o iluminismo, ela sofre influência direta dessa ciência chamada filosofia. Por exemplo, o deísmo, como teologia, ele é uma fusão do racionalismo com a teologia. E aí nós vamos chegar agora no período do século XX com o Bultmann, e o Bultmann vai dizer que é impossível fazer teologia sem algum pressuposto filosófico. E aí ele vai dizer, eu vou explicar qual é o pressuposto filosófico. Será isso verdade?
é importante nós pensarmos isso. Será que a teologia ela fica no andar de baixo, aliás, no andar de cima, apoiada num pressuposto filosófico? Quando você lê o livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta, a Nancy Pearcey, que foi aluna da Morte da Razão, aquele escritor Francis Schaeffer, né? A Nancy Pearcey, ela fala que depois do iluminismo, a teologia ficou serva da filosofia. Então, tudo passa pela razão, e se houver algum critério digno de ser aceito como verdade, deve ser então calcado pela razão. Bem, essa é a herança então que algumas escolas filosóficas terão como influência na teologia, tá? Sobretudo ela protestante e reformada, né? Agora, o segundo motivo é importante porque nós precisamos conhecer um pouco do existencialismo. Nós vamos falar de Martin Heidegger, que vai ser o pai do existencialismo, embora ele não aceite isso, né? Marilena Chauí, ela é filósofa da USP, ela tem um livro maravilhoso, Introdução à Filosofia, e ela discorre um pouco sobre essa questão. Heidegger não gosta de ser chamado de pai do existencialismo moderno, mas os pressupostos de Heidegger vai levar a isso mesmo, principalmente essa questão do só ser no tempo, ou seja, no presente, né? O passado e o futuro, o passado enquanto passado, o futuro enquanto abertura, enquanto possibilidade, né? Enquanto poder ser. Então isso vai caracterizar depois o existencialismo, principalmente francês. Agora, depois desse pressuposto, aí eu quero tentar concluir, porque o assunto é deveras longo, confrontar à luz das escrituras a proposta então dessa influência do Martin Heidegger na teologia do Rodolfo Bultmann. Então nós vamos ver esses três aspectos e espero poder concluir a contento. Eu queria começar primeiro falando do Rodolfo Bultmann. Rodolfo Bultmann, para nós cristãos, sobretudo de herança reformada e histórica, para nós ele está classificado como teólogo liberal. Embora a herança do Rodolfo Bultmann, ela é uma herança reformada. Os pais de Rodolfo Bultmann são pastores e missionários, tanto do lado paterno, do lado materno, os avós, são todos eles ligados diretamente à igreja reformada alemã, luterana. E, em segundo plano, uma outra parte da família é ligada à igreja luterana, só que pietista, aquele movimento dentro do luteranismo, só que mais introspectivo, né? de devoção, de leitura da Bíblia. E ele, então, desde criança, vai desejar imergir nessa cultura bíblica. Ele vai estudar nas principais universidades alemãs, Tübingen, Berlim, Marburg. Em Marburg, por exemplo, ele vai fazer o seu doutorado. O doutorado dele está relacionado à pregação do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo e a filosofia cínica. E aí, a partir disso, então, ele vai ser convidado a ser professor lá em Marburg e vai morrer, então, como professor dessa universidade. Até hoje, em Marburg, tem um busto, né, do Bultmann, em homenagem a ele, dado a importância do Bultmann como professor naquela universidade, a Universidade de Marburg. Agora, um fato que é interessante é que o Bultmann ele é herdeiro da modernidade. E a modernidade é essa divisão que se faz pela história, pela sociologia, desse período que nós saímos do feudalismo, né, e emergimos naquilo que a gente chama de industrialismo. É o período das grandes indústrias, né, movidas sobretudo a carvão. É o período da expansão econômica via férrea, né, via aquelas malhas de trem que conduz as mercadorias, escoa as mercadorias pelo mundo europeu afora. E como herdeiro, então, dessa evolução tecnológica, haveria, então, no pensamento do Bultmann, a necessidade de responder para o homem moderno alguns questionamentos que, numa leitura simples das Escrituras, não seria possível. Porque nós estamos vivendo agora, diz o Bultmann, na era da eletricidade, na era do rádio, não é? E tentar explicar aos homens
a partir de uma leitura histórica da Bíblia, conceitos como morte de Cristo, como ressurreição de Cristo, seria uma coisa assim um tanto quanto um sacrifício do intelecto. Ou seja, seria exigir demais daquele homem, o homem da tecnologia, que acreditasse que alguém poderia ressuscitar dos mortos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar então uma ferramenta para tornar a leitura das Escrituras uma resposta que pudesse satisfazer esse anseio do homem moderno. E ele vai fazer isso através de quem? Através de um companheiro seu da Universidade de Marburg. Quem que é esse companheiro? Martin Heidegger. Martin Heidegger, ele vai surgir na vida do Bultmann, mais ou menos como está acontecendo nessa noite. Bultmann, ele organiza em Marburg uma conferência falando sobre Lutero, da questão do pecado em Lutero e das implicações dessa visão de Lutero, e convida o Heidegger para falar. Interessante que ao invés do Heidegger mergulhar na teologia de Lutero, é Bultmann que mergulha nas explicações filosóficas de Martin Heidegger. E aí vai começar uma amizade então entre os dois, com trocas de correspondência, por mais ou menos 50 anos. Veja então que é uma amizade profícua. Eles se tornarão confidentes, não é? Eu cito até um livro em espanhol na bibliografia, eu vou deixar isso com vocês depois, que tem coletada todas essas cartas. Cartas breves, cartas longas, cartas discutindo a opinião que Karl Barth, por exemplo, tinha sobre Bultmann, não é? Porque Karl Barth, ele é teólogo também liberal, não é? Para alguns, né? Para outros nem tanto, né? Mas Karl Barth, por ser teólogo liberal, amigo de Bultmann no começo, depois passa a escrever contestando esse namoro da filosofia existencialista com a teologia. Bom, pois bem, então, uma vez que o Martin Heidegger entra na vida do Bultmann, ou talvez o Bultmann entre na vida do Martin Heidegger, é importante nós conhecermos um pouquinho do Martin Heidegger. Por quê? Bem, há 3 Martin Heidegger em uma pessoa só. Vamos dizer que é o Martin Heidegger católico, é o Martin Heidegger primeiro católico, depois o Martin Heidegger que se decepciona com o catolicismo e se volta para a filosofia, estritamente filosófico, e num período já no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, aí eu tenho um Martin Heidegger que é mais voltado para a poesia, é mais voltado para a linguagem, e é esse Martin Heidegger que vai morrer, esse Martin Heidegger que vai então entrar para a teologia como talvez o maior filósofo do século XX. Sei que esse assunto para nós causa assim um certo estranhamento, porque na verdade nós vamos ver Martin Heidegger em qualquer livro do Bultmann, mas você vai fazer uma leitura e não vai perceber, não é? Você só vai passar por cima naquela leitura panorâmica, mas você vai perceber que o Bultmann fala muito do Martin Heidegger. E aí a pergunta é, quem é esse Martin Heidegger? Por qual Martin Heidegger que o Bultmann se interessa? Pelo Martin Heidegger católico? Não. Esse Martin Heidegger católico não interessa para Bultmann. O que vai interessar é o segundo Martin Heidegger, o Martin Heidegger filósofo. E é esse que eu vou falar dele nesse exato momento. Bem, o Heidegger ele nasceu em 1889 e faleceu em 1976. É interessante a figura dele, por quê? Porque para alguns, Heidegger não somente é o grande exponente da filosofia existencialista, mas é um homem muito ambíguo. Tanto que a leitura do Martin Heidegger, principalmente na obra de 1927, que é A Ser e Tempo, ser uma leitura assim, que você começa e não entende, porque você não termina. Sabe aquele livro chato, que você começa, não é? E não termina? Né? Alguns, por exemplo, iriam dizer aqui a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, né? Tem muita gente que começa e não termina. E os livros do Heidegger são livros estritamente difíceis, porque o filósofo Heidegger escreveu para ninguém entender mesmo. Ele escreveu justamente para fugir daquela linguagem que, me parece, começa até com Immanuel Kant, de ficar definindo as coisas. Nós gostamos muito dessas definições rápidas, não é? Não é? Daquilo que é, defina como, não é? E o Heidegger não faz isso. O Heidegger, pelo contrário, ele vai ser catedrático em criar neologismo. Ele vai criar vários verbetes inexistentes em lugar nenhum. E morre, é sepultado com ele,
né? Mas justamente com o objetivo de levar os seus leitores a se aprofundar na mente do Heidegger. Então ele vai partir da sua filosofia do quê? O que vai impulsionar Heidegger a sair do catolicismo e ir para a filosofia? Algo que é chamado de ontologia. A ontologia para Heidegger é justamente a necessidade de entender quem sou eu e o que faz eu ser o que eu sou e me faz ser eu e não outro. Eu vou repetir. Por que é que eu sou eu? Ou seja, o que me faz ser o que eu sou? O que é que me forma enquanto pessoa? Então, isso nós chamamos de ontologia, que é o estudo do ser. Agora veja bem, isso não é novo na filosofia. A ontologia, ela tem que retroceder a quem? A Platão, a Aristóteles, a Parmênides de Heráclito, de Éfeso. Esses homens, eles procuraram também buscar o ser. Eu sempre cito, quando vou falar de Heráclito, aquela música do Titãs, não é? O que não pode ser, que não é. Alguns de vocês que são lá da década de 80 e ouviam Titãs, né, antes de se converter, lembra que eles tinham uma musiquinha que dizia o que é, o que não pode ser, o que é, o que não pode ser, que não é. É a filosofia justamente do Heráclito e do Parmênides que havia em conflito. O Heráclito dizia que tudo muda, tudo está em constante evolução, nada é. Você, quando entrou para tomar banho no banheiro, era uma pessoa, e quando sai do banheiro é outra pessoa. Você diz, mas não, como que eu posso ser uma outra pessoa? Não, você é a mesma pessoa no que diz respeito ao ente, né? A substância, mas naquilo que eu posso dizer de algumas propriedades suas foram alteradas com o banho. A pele, por exemplo, né? Correto? As células que estão na pele já não estão mais lá. A água, né, que caía do chuveiro também já não é mais a mesma água que estava lá na tubulação quando você entrou. Então o Heráclito, ele pensava assim, que nós somos enganados pelos nossos sentidos, que as coisas estão em constante evolução. O Heráclito dizia que se você entrar no mesmo rio, e quando você sair dele, se você for entrar de novo, nem você é a mesma pessoa, e nem o rio é o mesmo, porque tudo flui. É um constante devir, né? As coisas estão em constante alteração. E nós mesmos, né? Panta-rei. Tudo está mudando. E por outro lado, o Parmênides, ao contrário, né? Parmênides também, pensando nessa questão do ser, ele diz, não, o ser não muda. O ser permanece inalterado, permanece o mesmo. Pensando nisso, então, o nosso colega filósofo Martin Heidegger, ele vai pesquisar isso. E ele então vai procurar criar uma teoria do ser. Ele vai trabalhar então, não com a ontologia, não com os aspectos do ser, ele vai trabalhar com o ser ôntico, ou seja, ele vai trabalhar com aquilo que eu sou e o que me faz ser diferente de você, né? Por que é que eu sou assim? Ele vai trabalhar com quem, daquilo que eu sou. E isso então vai ser importante por quê? Porque está no contexto de uma mentalidade que o Bauman, né, um famoso sociólogo, chama daquilo que nasce na modernidade, o eu, o individualismo. O Bauman é um sociólogo suíço, se não me falha a memória, e ele vai falar que a modernidade é estritamente individualista. Porque se a gente pensar um pouco antes da modernidade, o que era o homem? O homem era o cidadão. O homem estava envolvido naquele contexto daquela pirâmide, não é? Do feudalismo, não é? Os trabalhadores, a burguesia, o clero, a coroa. Então, de alguma forma, o indivíduo não podia pensar em si. Ele tinha que pensar na coletividade. E é justamente então essa ideia do indivíduo centrado em si mesmo que o Martin Heidegger ele vai escrever uma obra para tratar da questão do que é o ser. Essa obra é Ser e Tempo, é a obra-prima do Martin Heidegger. Ela tem uma tradução em alemão e português por um professor de Campinas, de filosofia de Campinas. É uma obra extensa, mas muito interessante, muito interessante. Na internet
Você tem algumas coisas, não é? Dessa obra mesmo em PDF. A Nova Cultural Abril lançou também, tem essa obra em português, né? Ser e Tempo em português pela Nova Cultural Abril. Então eu convidaria você a ler, dizendo, né? Não desanimando, dizendo não desanimando, mas dizendo é um tanto quanto pedante, mas um tanto quanto necessária também com os dicionários aí de português, alguma coisa assim para ajudar você a compreender. Bem, com relação ainda a Martin Heidegger, é uma coisa importante. Por quê? Porque quando Hitler assumiu a chancelaria na Alemanha, em 1933, o que Hitler fez? Expulsou todos os professores judeus das universidades. Fez uma limpeza étnica e ideológica nas universidades. Havia um professor de Heidegger, que era o Edmundo Husserl, que também era judeu. Ele acaba, em dado momento, se aposentando, e o lugar dele é dado, ele convida Heidegger para ir para essa universidade dar aula. Só que quando o Hitler faz uma limpeza no quadro de docentes das universidades, o reitor também ele é tirado da universidade. E aí então é colocado no lugar quem? A figura de Heidegger. E o que Heidegger faz? Se alia, isso é uma grande questão, mas Heidegger se alia ao partido nazista. E a filiação de Heidegger ao partido nazista vai fazer dele a ovelha negra da filosofia até hoje. Por quê? Porque ele vai se levantar principalmente contra o seu orientador, que foi Edmund Husserl. Ele não vai permitir Husserl usar as dependências da universidade para sequer fazer palestras. Então, ele vai morrer, ele nunca vai admitir que foi nazista, nunca vai admitir, mas cartas suas e até livros que ele fazia suas anotações, ele fará anotações de caráter nazista. Agora, cabe entender, ele é filho de um tempo, e como alemão que era, cercado daquela ideologia de restauração da economia alemã, então ele abraça o nazismo. Eu acredito sim que ele era nazista, mesmo não confessando isso. Depois que ao término da Segunda Guerra, o Heidegger ele é suspenso das suas funções, ele fica pelo menos uns 5 anos proscrito das suas funções. Vai ser Jean-Paul Sartre, o francês, que vai ser um dos que vão ajudar a levantar o nome de Heidegger. Uma amante de Heidegger é Hannah Arendt, é socióloga, política, era aluna de Heidegger, vai ajudá-lo, vai divulgar as obras do Heidegger, vai divulgar o nome do Heidegger, e aí então ele vai voltar a ser palestrante. Ele morre em 1976, em Friburgo, na sua cidade, e morre então como alguém que de fato esteve do lado da filosofia nazista. Tudo bem até aqui? Muito rápido? Não. É muita informação. Eu só gostaria que você entendesse, a gente está abrindo um leque de um assunto que é interessante. Se não é interessante porque nós estamos acostumados a ouvir o Marcos Feliciano, mas é interessante porque nós precisamos conhecer e navegar em outras marés. O que eu disse no mestrado eu volto a dizer aqui. Nós precisamos avançar naquelas coisas que a gente não tem domínio. Eu conheci o Heidegger há pouco tempo, talvez 2 anos, por conta da minha esposa, no curso de psicologia dela. Então ela estava fazendo os estudos dela. Eu já tinha conhecido ele do John Landers, dos livros que eu li do Rodolfo Bultmann, e eu falei, eu vou pesquisar um pouco mais sobre o Heidegger. E isso me trouxe então esse conteúdo, se não tão profícuo, mas um tanto quanto instigante. Bem, falando agora do Heidegger na sua obra Ser e Tempo, o que vai chamar a atenção e o que vai ser o que o Bultmann vai usar posteriormente é justamente com relação ao ser. O Heidegger vai criar uma terminologia para o ser interessante. Ele vai pegar um advérbio de lugar, que é o da,
quer dizer aí, né? Assim tem essa informação. Vai pegar o advérbio de lugar, da, e sein, que é o ser, né? É o ser aí, é o ser presente. Então ele vai criar essa terminologia, Dasein, para dizer que o homem, enquanto ser, é um ser aí, ou seja, é um ser que está presente no tempo. Por que tempo? Porque o Heidegger, o homem só é homem enquanto ser presente, enquanto ser no cotidiano. O Heidegger, ele não está interessado, por exemplo, na morte, porque a morte para ele, o ser já não é, o ser já deixou de existir. E isso é interessante por quê? Porque o Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, vai justamente usar a ideia de que o homem, enquanto ser que decide, ele vive em constante angústia, porque o presente traz a esse homem a necessidade de decidir. Então ele precisa estar sempre decidindo, não é? Sempre tomando decisões no seu cotidiano. Aí o Heidegger vai usar a palavra cotidianeidade. Essa cotidianeidade é justamente o fato da pessoa ter que decidir coisas que traz a ela, por exemplo, angústia, em face da morte, por exemplo, não é? A pessoa sabe que ela está com câncer, não é? No presente, na iminência de morrer. Então ela tem que tomar uma decisão. E a decisão dela é justamente essa tensão de saber que ela está na iminência de ser nada ou de continuar lutando para vencer aquela crise de saúde. Agora, essa questão do Dasein para o Heidegger, que situa o ser no mundo, é importante por quê? Porque ele vai definir o ser de duas formas: vivendo autenticamente no mundo ou vivendo inautenticamente no mundo. Seria fácil começar explicando a vida inautêntica, principalmente por conta do contexto que nós estamos vivendo no presente hoje. O que nós estamos vivendo no presente hoje? Nós estamos vivendo no presente hoje, por exemplo, as grandes mídias de massa, não é? Facebook, por exemplo, não é? Você olha para as pessoas que estão na sua igreja, sentadas no banco, e olha para essas pessoas assentadas na cadeira diante do computador, você vai perceber que às vezes não são as mesmas pessoas, correto? Por que elas não são as mesmas pessoas? Porque inautenticamente elas estão vivendo de acordo com a massa. Elas estão vivendo um processo de massificação. Então Heidegger vai dizer que o ser no presente, ele vai sofrer um processo de vida inautêntica. Por quê? Porque ele vai deixar de ser ele mesmo para ser aquilo que a opinião da massa, das mídias, faz ele ser. E isso não é verdade? Você pode ver, por exemplo, nos protestos que estão ocorrendo por todo o Brasil. Por que é que as pessoas estão protestando? Começaram com 0,20 centavos, não é 25 centavos, né? Tem gente protestando até pelo direito de ter leite nos supermercados, né? As crianças protestando lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, pedindo leite. Ou seja, as pessoas estão protestando hoje pelos mais diversos objetivos. Mas por quê? Porque elas estão seguindo o fluido do rio. Essa inautenticidade que é peculiar a essas pessoas é característica dessa modernidade, ou talvez, como alguns querem dizer, da pós-modernidade. Ser inautêntico, então, para Heidegger, é viver presentemente seguindo a opinião dos outros. Ser inautêntico para Heidegger é você ler pelos outros, falar pelos outros, ser pelos outros, ouvir pelos outros, não ter uma opinião formada. E quando você não tem uma opinião formada, você perde a razão daquilo que você é. Não é? Como disse um aluno na exposição passada, ele disse: eu vou usar isso na igreja. Mas não, peraí, é só o começo da conversa. Porque viver inautenticamente, todos nós, de certa forma, podemos correr esse risco. Porque quando eu não sou eu e sou os outros, então eu perco aquilo que é próprio da modernidade, a minha individualidade. Correto? Vamos pensar, por exemplo, você vai achar talvez isso estranho, mas vamos pensar, por exemplo, na vida que nós levamos como cristãos no ambiente doméstico. Ser cristão no ambiente doméstico é aquela zona de conforto. Ser cristão na mundaneidade, como diz o Heidegger, né? Fora do ambiente doméstico, é viver uma vida inautêntica.
Porque aí nós vamos assimilar aquilo que está sendo naquela liquidez, né? Volto aqui ao Bauman, naquela liquidez da vida moderna. Nada é sólido na vida moderna, tudo é fluido, né? Tudo é líquido. Então a pessoa ela é cristã nas 2 horas do culto, mas fora do ambiente doméstico, que o Heidegger chama de ambiente doméstico, fora do ambiente doméstico ela se perde na mundaneidade. Ela não deixa de ser cristã, mas ela é um cristão que segue agora o fluido das massas. A proposta, naturalmente, do Heidegger de vida inautêntica, desse cair no coletivo, desse cair nas massas, é presente até hoje na nossa realidade. O Bultmann vai se valer disso. O Bultmann vai se valer da vida inautêntica do Heidegger, eu vou passar a falar disso. Ele vai falar, mas com uma roupagem cristã, uma roupagem teológica, né? Agora, a vida autêntica, aí sim é interessante. Muito mais interessante com a vida inautêntica. Por quê? Porque na vida autêntica eu tenho que viver as minhas possibilidades. O meu poder ser, ou seja, aquilo que eu sou enquanto pessoa, deve ser buscado por mim e por mais ninguém. Sou eu que devo definir, sou eu que devo decidir quem eu sou. Pode parecer uma espécie de hedonismo, né? Onde eu vivo em função dos meus prazeres, mas não é isso. Na verdade, eu tenho que entender que eu sou eu e não posso ser mais ninguém. Eu não posso me deixar levar, por exemplo, pela opinião pública. Porque dizem, né, que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é? E se eu me deixo levar então pela opinião pública, eu vivo inautenticamente, mas quando eu decido viver as minhas possibilidades e compreendo a mim mesmo e assumo o risco de ser eu no mundo, eu vivo autenticamente. E esse é o grande desafio para nós. Você falar abertamente que eu sou cristão e defendo as minhas posições, que eu sou 100% contra o aborto, sou 100% contra a pílula do dia seguinte, eu sou 100% contra a eutanásia, sou 100% contra a pena de morte. Você é excluído da sociedade. Justamente, você acaba sendo proscrito, não é? Porque o que a sociedade quer é o coletivo. Agora, no coletivo, a pluralidade de ideias te tira da autenticidade. E aí você tem que escolher: ou eu assumo e corro o risco diante do mundo para viver minha vida autêntica, isso é o Heidegger dizendo, sem influência, ou eu então mergulho no mundo. Parecidamente é mais ou menos
na modernidade, que somos nós que falamos com a Bíblia, não é? Até brinquei com minha esposa um dia, ela chegou em casa com uma caixinha de promessa, embora ela não é adepto disso, né? Aí eu falei, por que não tem caixinha de cajado, né? Não tem caixinha de promessa. Então, essa mentalidade da caixinha de promessa é justamente a mentalidade do homem moderno. Ele vai à Bíblia para obter respostas para si, e não permite que a Bíblia dê respostas bíblicas para a sua situação enquanto ser. Não é? Então, o que o Bultmann vai fazer nesse livro Jesus Cristo e a Mitologia é justamente mostrar que a maneira de entendermos a Bíblia deve ser de maneira existencial, ou seja, o que aquele livro significa na leitura cotidiana para o homem moderno. Essa é a preocupação do pastor. Bultmann também era pregador. Bultmann pregava sobretudo sobre Jesus Cristo, e até é interessante que um dia perguntaram para o Bultmann se ele acreditava na ressurreição de Jesus. Ele falou, claro que eu acredito. Acredito. Jesus ressuscitou. Aí o aluno perguntou, mas ressuscitou mesmo, professor Bultmann? Sim, eu acredito que ressuscitou. Mas como? Que fato histórico comprova isso? E aí Bultmann disse, né? Ele ressuscitou na mente dos apóstolos. Ou seja, bonito, não? Ou seja, é o que o texto significa para mim. Agora, essa tentação de procurar dar ao homem uma resposta moderna num texto antigo é a tentação, sobretudo, do momento histórico do Bultmann, e chega hoje também aqui no Brasil, nos movimentos neopentecostais, não é? Eles transformam a muralha de Jericó em crises financeiras, não é? E aí as pessoas celebram, né, a queda da muralha de Jericó na sua vida, não é? É uma linguagem totalmente existencial. Como o Bultmann vai tratar essa questão, que vai tentar comunicar ao homem as coisas da Bíblia que diz respeito à sua existência? Ou seja, como é que esse homem, visto pelo Bultmann, vai compreender as Escrituras para a sua necessidade existencial? Primeira coisa que o Bultmann fala: todo homem tem um conhecimento pessoal de Deus. É aquilo que Santo Agostinho falou, né? Que o homem não encontrará descanso, porque Deus o fez para si, e ele só vai encontrar descanso, esse homem só vai encontrar descanso quando repousar nos braços de Deus. Então esse conhecimento prévio que o homem tem de Deus é o primeiro ponto que o Bultmann trata como meio de se achegar a esse homem através da mensagem que ele chama de querigma, né? Da proclamação do Evangelho. Já que o homem tem um conhecimento prévio de Deus, então eu vou procurar dar a ele uma interpretação baseada naquilo que ele compreende de Deus, ou seja, vai ser uma hermenêutica antropocêntrica, correto? É uma hermenêutica do homem que conhece, para o homem que precisa saber, que é diferente da nossa hermenêutica. A nossa hermenêutica não é antropocêntrica, a nossa hermenêutica ela é redentiva, ela é cristocêntrica, né? Nós partimos do homem caído para aquilo que a Bíblia exige dele, né? Arrependimento, metanoia, conversão. E aí ele tem, como diria o John Stott, a possibilidade de fazer uma decisão moral, né? Qual é a decisão moral? Abandono a mim mesmo na cruz, morto com Cristo e vivo uma nova vida, ou continuo a minha vida sem Cristo, correto? Então essa hermenêutica antropocêntrica do Bultmann vai ser o cabedal da sua hermenêutica existencialista, porque ele vai pregar para satisfazer, seus sermões natalinos sobretudo, vai pregar para satisfazer as necessidades do homem. Então, se eu entendi bem, desloca, né? Essa hermenêutica desloca. Vou fazer uma coisa que em português não fica bom, mas desloca o lugar da interpretação do texto para o homem. Isso mesmo. O homem passa a ser o centro da interpretação. Tá. Seria como se o pregador dissesse para a igreja: sobre o que vocês querem que eu pregue nessa noite? Correto? Professor, baseado nisso, quando a gente vai ver a teologia de Schleiermacher, sim, dá para a gente diferenciar ou... Então, como o Bultmann é herdeiro dessa teologia liberal dos sentimentos, né? O que o Schleiermacher dizia naquela expressão que ele chamava de Gefühl, que é justamente essa necessidade do homem se apropriar de Deus como aquele sentimento paternal
que Jesus expressa, né, no Pai Nosso que está no céu, do Deus meu, o Bultmann, ele não vai se apoiar nisso. Ele é herdeiro disso, porque as 3 universidades que ele estuda, elas estão imergidas na teologia liberal. Mas o que o Bultmann vai dizer é que a mensagem, e não o sentimento, ele não vai tratar do homem em si, ele vai tratar da mensagem para o homem. A mensagem em si tem que atender o anelo do homem. No caso do Schleiermacher, não. No caso do Schleiermacher, todas as religiões, sobretudo o cristianismo, mas todas as religiões, por causa desse sentimento inato, não é, do homem, conduzia ele a uma espécie de união a Deus, né? União a Deus. No Bultmann não. O que o Bultmann vai tratar é justamente de dar ao homem a possibilidade de ter um relacionamento com o outro ser, que é Deus, né? O outro ser é uma expressão até do Paul Tillich. Vai tentar dizer o seguinte, que Deus, mesmo distante, mesmo transcendente, esse Deus transcendente, ele vai se revelar ao homem. No Schleiermacher não. No Schleiermacher, Deus não é transcendente. Deus é um encontro pessoal. Deus não está além, né? Deus está aqui. O Schleiermacher, ele é imanente. O Bultmann, ele é transcendente. São duas vertentes diferentes. Tudo é teologia liberal, resumindo, né? A mesma coisa falar que Calbart não é liberal, ele é liberal. O Bultmann não é liberal. Schleiermacher, como diz Augusto Nicodemos, nenhum liberal gosta de ser chamado de liberal, né? Mas são liberal. Bem, a segunda questão que está ligada, além do conhecimento prévio para o Bultmann, é a maneira como ele vai tratar a história. Porque para o Bultmann a história é fato, mas é fato investigado, é fato cronológico, é fato que o pesquisador se debruça sobre ele e constata historicamente a veracidade daquilo. Por exemplo, o Bultmann acredita na morte de Cristo como fato histórico, porque todas as pessoas podem morrer, e Cristo morreu crucificado. Então a história para o Bultmann não interessa tanto, porque a Bíblia, como um livro histórico para ele, principalmente o Novo Testamento, ela precisava ser revista, desde a maneira como ela foi redigida, e Bultmann vai ser aquilo que na crítica literária é chamado de crítico da forma. Ele vai se preocupar com a redação, ele vai procurar entender como essa redação chega à igreja de maneira final, acabada. E aí então ele vai perceber, por exemplo, que a história da ressurreição de Cristo não é verídica, não é fato. Não é fato. Na verdade, houve uma necessidade histórica de se criar um Jesus ressurreto, principalmente por causa daquelas comunidades apocalípticas judaicas e gregas, helênicas. Se você vê a mitologia grega, ontem mesmo eu estava assistindo Os Imortais. Quem já assistiu Os Imortais, vê os deuses descendo à terra, morrendo, ressurgindo. Então a ideia de um Cristo ressurreto é muito importante para a pregação do Evangelho nessas comunidades helênicas. Já era uma contextualização, isso na visão do Bultmann, da igreja primitiva para a pregação do Evangelho. Então, historicamente, a redação do texto, como nós temos, não é verossímil. E aí, então, eu vou explicar a ferramenta que ele vai usar, que é a demitologização, ou, em alguns livros, desmitologização, para, então, procurar resolver o que é importante no texto do Novo Testamento. Agora, o segundo termo é historicidade. Historicidade para o Bultmann é importante por quê? Porque na historicidade eu não estou preocupado com o fato histórico, cronológico. Eu estou preocupado com o que o texto significa para mim. Ou aquele fato que está descrito na Bíblia, historicamente, eu quero saber o que ele significa para mim. E essa historicidade, então, é que vai fazer do texto ser interpretado de maneira... um texto objetivo, não é? Um texto objetivo, por exemplo, a morte de Cristo é algo objetivo, mas ser interpretado de maneira subjetiva. E essa subjetividade da interpretação do texto para o Bultmann é importante por quê? Porque aí eu dou uma resposta para o meu ouvinte de acordo com a sua existência presente. Então eu posso transformar, e ele fazia isso tanto no Antigo quanto no Novo, qualquer fato histórico da Bíblia naquilo que eu quiser. Porque eu não sou preocupado historicamente.
Eu estou preocupado com a interpretação histórica daquilo, com a historicidade. Professor, então é interessante porque assim ninguém fica sem resposta para nada. Né? Justamente. Se eu posso ter a liberdade de interpretar o texto bíblico do jeito que me interessa, então todo mundo está sem resposta. Todo mundo tem uma resposta. Cada um dá a sua própria resposta. Sim. E por um outro lado, se uma pessoa de 20 anos vê a Bíblia e tem determinadas necessidades, e ela tem essa liberdade, então aos 20 anos ela vai ter uma compreensão, aos 35 ela vai ter outra, aos 58 ela vai ter outra, Sim. aos 70 quer dizer. Justamente. Bom, e qual delas é válida? Porque é o momento presente. Então, a verdade A verdade a verdade é a presente. Isso. Que interessa a ele no presente. A verdade não está no texto, a verdade está em mim. Está na minha existência. Esse é o problema. Na minha existência no cotidiano. Então, se o meu cotidiano é de 15, eu volto lá no Heidegger. Se a minha experiência é de 15 no cotidiano, se a minha experiência é de 20 naquele presente, porque só interessa o presente. Né? Aquilo que o pai do positivismo, Augusto Comte, falava, né? Que a gente saiu de uma época primitiva, pré-científica, e chegamos numa era científica. Então, aquelas verdades antigas, pré-científicas, para nós não nos interessa mais. É a minha infância, é a minha imaturidade. Né? O que interessa agora é justamente esse conhecimento que eu tenho no presente. Lembrando-se que existencialismo não se preocupa com o futuro. O futuro é uma abertura. Heidegger chama de clareira. Ou seja, eu sou uma clareira numa floresta. Clareira, não é aquele espaço aberto, não é? Que jorra luz. O que me interessa é esse jorrar de luz ali. O que está ao redor me interessa. Agora, esse subjetivismo faz da crucificação de Cristo, por exemplo, a minha morte para o mundo. Não é? Ou seja, a minha morte para o mundo. Eu me vivendo autenticamente e pensando na morte de Cristo para mim, eu não preciso do rádio, eu não preciso do carro, eu não preciso do telefone. Morrer para o mundo não tem não é um sentido ético. Morrer para o mundo é justamente não depender do mundo enquanto ser. Porque se eu dependo do mundo enquanto ser, é um viver inautêntico. Então, o que eu transformei a morte de Cristo? Em alguma coisa redentiva? Não. Eu transformei a morte de Cristo numa possibilidade de não assimilar talvez uma cultura hippie, uma cultura, por exemplo, do celular, não é? Vamos pensar assim? Vamos pensar nesse sentido. A morte de Cristo significa para mim o quê? Que eu não dependo da ideologia, da tecnologia. Eu posso usar um celular que apenas receba ligação, não é? Sem a necessidade de ter câmera, tocador de MP3, não é? Coisa desse gênero. Câmera 13 megapixels. Se for 2 já não serve. Não, claro não. Já não serve. Então, essa possibilidade de viver, de fazer uma interpretação da Bíblia, não mais histórica, mas sim a partir dessa historicidade, ou seja, dessa interpretação, é o que vai então nortear o Bultmann na sua interpretação. Agora, como ele faz isso? Como ele usa esse conhecimento prévio e como ele usa a historicidade então para fazer o seu sermão? Vamos pensar em nós. Como é que nós fazemos? Nós pegamos uma Bíblia, colocamos ela, partimos para a oração. Da oração nós partimos para uma leitura, né? Acho que foi Montgomery que disse que tem que se ler pelo menos 50 vezes o texto, né? Você parte para uma leitura do texto. Depois você vai dialogar com o texto. O que é que aquele escritor está falando para os seus ouvintes originais, né, originários, naquele versículo? E a sua compreensão deve ser a mesma compreensão que aqueles leitores tinham no princípio. Correto? É a interpretação histórica gramatical. Agora, uma vez que eu tenho nas minhas mãos um texto que ele foi redigido historicamente de maneira a conter aquilo que o Bultmann vai chamar de mito, então eu tenho que desconsiderar muitas coisas desse texto. É mais ou menos aquele canivete de Jeude lá de Jeremias. Eu tenho que recortar
algumas coisas desse texto que não me servem, né? Vocês conhecem bem a história de Jeremias, quando mandou o rolo do livro para o rei, acho que é Zedequias, se não me falha a memória, e aí Jeude, o assistente do rei, pegou o canivete lá, o rei Zedequias pegou o canivete e começou a cortar. Então o Bultmann, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar primeiro com o texto, antes de pensar na interpretação do texto. Para trabalhar com o texto, ele vai usar então uma ferramenta que ele vai chamar de demitização. A demitização vai ser o trabalho de buscar na redação, aquilo que nós temos sobretudo nos evangelhos, o que é veraz ou verdade quanto à pessoa de Jesus e a sua mensagem. O que é que eu tenho naquela forma redacional que diz respeito à pessoa de Jesus, aos ditos de Jesus, aos milagres de Jesus, à morte de Jesus, à ressurreição de Jesus. Ele tem uma definição de mito, que o mito seria uma ciência primitiva que propõe explicar os fenômenos e os acontecimentos estranhos, singulares e surpreendentes ou terríveis, atribuindo-as às causas sobrenaturais, sendo deuses ou demônios. Então, a igreja, em face desses acontecimentos estranhos no seu ambiente, né, formativo, na pessoa de Jesus, nos seus discípulos, a igreja então começou a fazer uma redação desses acontecimentos, mostrando um Jesus sobre-humano, um Jesus que anda sobre as águas, por exemplo. Aquela explicação bem conhecida de vocês, de que na verdade Jesus não andou sobre as águas, né? Havia neblina, correto? Neblina, e os discípulos estão no meio do mar, e eles veem Jesus andando na orla do mar, não é? E pensa-se que Jesus então está andando sobre as águas. O que interessa é Jesus andando sobre as águas. Então vai essa redação para que o homem então helênico, judaico, aquele a quem a comunidade primitiva evangelizava, pudesse então entender que Jesus é um Jesus que anda sobre as águas. A multiplicação dos pães, também bem conhecida, né? Aquela interpretação de que na verdade não houve a multiplicação dos pães, né? Quando o menino tira, né, do alforjezinho os pães, os mais velhos ficam envergonhados, né? Por causa do seu egoísmo, e cada um então começa a tirar do seu alforje os pães, e aí houve então uma grande multiplicação de pães. Então todos esses acontecimentos sobrenaturais, a igreja primitiva vai procurar formular uma redação que vai mostrar um Jesus sobre-humano, ou apóstolos também fazendo coisas sobre-humanas, não é? E aí então ele cria esse processo de arrancar os mitos. Vou dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Marcos 9:1. Se fôssemos considerar essa redação uma redação primitiva, ou seja, uma redação saída das mãos dos apóstolos, no caso aqui o associado do apóstolo Pedro, Marcos, o curso histórico, a interpretação histórica já invalidaria esse versículo, porque em Marcos 9:1 diz que asseguro-vos, entre os que aqui presente há alguns que não provarão a morte, sem que vejam o reino de Deus vindo com poder. Então, historicamente, o anelo, Bultmann diz que o anelo de Jesus para a vinda do reino de Deus, e o anelo da comunidade primitiva para a vinda do reino de Deus não se concretiza, mas a igreja precisa apoiar essa interpretação da vinda do reino de Deus, então ela formula, ela cria, ela coloca esses textos, não é? Mas historicamente esses textos inexistem, porque os discípulos morreram, Jesus morreu e o reino de Deus não veio. Me parece que é o Bultmann, se não me falha a memória, não Bultmann, Jürgen Bultmann, né? Talvez ainda vivo, se não me falhe a memória, né? Jürgen Bultmann ainda vivo, né? É o teólogo da esperança. Então ele tem essa ideia, né? da interrupção do reino de Deus de maneira política no mundo. Bem, então entendendo que eu preciso desmitologizar o texto, eu preciso então pensar como que o Bultmann pensa algumas questões do texto. Por exemplo,
Vamos pensar, o Bultmann ele até diz, vamos pensar nos poderes políticos. Você já ouviu dizer, isso o Bultmann falando, você já ouviu dizer que algum poder político foi influenciado por demônios? Que tomou decisões, não é? Inspirado por demônios? Ele diz assim, o homem moderno, nas suas pesquisas, consegue compreender o céu estruturado, né? Ou o universo estruturado em 3 partes: céu, terra e inferno. Ou então o reino de Deus vindo, né? Vindo politicamente, né? Vindo poderosamente, mudando todas as estruturas. Então, para o Bultmann, essas cosmovisões judaicas e helenísticas, sobretudo pagãs, como estão inseridas no texto, precisam ser trabalhadas. E aí ele trabalha então o seu texto de maneira a desmitologizar. Como ele faz isso? Ele vai então usar, aí eu passo então a falar agora, aquilo que ele se apropria do Heidegger. Então, como ele faz isso? Ele vai mergulhar no existencialismo e vai trabalhar primeiramente o conceito de autenticidade. O que importa para o homem no texto? Esquecendo a questão histórica, esquecendo essa questão cosmológica, não é? O que importa para o homem no texto? Importa a mensagem dele para o existir presente. Então ele vai retrabalhar o conceito de existência autêntica. Para o Bultmann, essa existência autêntica é a subordinação do homem a Deus. Subordinação enquanto o homem está aberto para a palavra de Deus. Mas veja, está aberto para a palavra de Deus não seria aquilo que nós falamos na pregação, convidando as pessoas a arrepender-se dos seus pecados mediante a pregação. Está, na verdade, convidando as pessoas a estarem abertas para uma vida autêntica a partir daquilo que a mensagem apela para o homem. Como ele é luterano, ele vai se apropriar da graça. Ou seja, ele vai dizer que Deus vem ao homem na pregação. O Barth faz isso, mas de uma maneira similar, né? O Barth vai dizer que a pregação só é pregação quando fala de Cristo a partir da mensagem bíblica, né? Só é pregação quando Cristo é inserido na mensagem bíblica. O Bultmann vai dizer que o homem vai entender essa mensagem bíblica somente quando Deus vem a ele, e Deus só vem a ele na pregação. Então esse apelo do homem a Deus na pregação é que vai fazer ele então abandonar o mundo e viver agora uma vida cristã. Mas entenda, vida cristã não é conversão. Vida cristã é não viver no mundo. Quando você vê a história do luteranismo na Alemanha, é mais ou menos isso. É abraçar uma religião, estando emergido no mundo, não é? No mundo secular, mas sem permitir esse abandono da fé. Porque o secularismo faz isso, não é? O secularismo faz você abraçar a fé. O que o Bultmann está tentando dizer é o seguinte: você deve ser um homem moderno, mas deve ser um homem também que tem a sua fé alicerçada na proclamação do Evangelho. E aí ele vai colocar que a fé que o homem tem é a resposta para essa mensagem. Ou seja, quando o homem ouve essa mensagem, quando o homem abraça essa mensagem, ele passa a viver uma vida segura. Ele não fica em crise com os problemas que há no mundo. Ele não se sente inseguro, não é? O Bultmann ele vai dizer que essa fé vai trazer segurança para o homem, até mesmo naquilo que não se pode ver. Ele cita uma frase do Lutero, que fé é você viver confiantemente nas trevas. Então, quando eu ouço o Evangelho, eu não preciso viver na tensão de que o mundo me dá segurança. Agora eu pergunto a você, é isso que a Bíblia propõe quando se ouve o Evangelho? Escapar das inseguranças do mundo? Não é, mas vida autêntica, para o Bultmann é isso. É mais ou menos um pouquinho da teologia não, né? Do pensamento do neopentecostalismo, né? Pare de sofrer. Correto? Essa colocação que ele faz aí, que a gente, pelos últimos tópicos que o professor citou aí, aquilo que ele fala sobre o Evangelho, sobre a pregação, sim, sobre Deus vir para a pessoa na pregação, soa tanto quanto evangélico, tanto quanto reformado. Sim. Mas passa sempre pelo filtro da leitura e interpretação subjetiva da Bíblia. Isso mesmo.
soa reformado, mas na verdade não é. Por quê? Porque o camarada interpreta a Bíblia de acordo com a sua experiência, Sim. não de acordo com aquilo que ela é. Isso mesmo. Agora, quando você coloca essa questão soa reformado, o Gresham Machen, naquele livro Cristianismo e Liberalismo, ele diz isso. É o reducionismo teológico. Você apropria-se do termo e esvazia o sentido do termo. É o sequestro semântico. O sequestro semântico. Eu falo Jesus, mas Jesus para mim pode ser um exemplo moral. Jesus para mim pode ser usando aqui a linguagem mais da psicologia, o maior de todos os psicólogos. Como é o autor, professor? É John Gresham Machen. John Gresham Machen. Esse livreto que você gosta. Então ele é presbiteriano, saiu da igreja presbiteriana americana porque os seminários americanos estavam abraçando o liberalismo, principalmente a igreja PCUSA, né, presbiteriana dos Estados Unidos, a maior presbiteriana, né, abraçou, e aí então ele começou a escrever junto com outros teólogos algumas coisas contra o liberalismo que estava entrando. E aí é que daí cunha-se aquele termo fundamentalistas, né? Que eles vão escrever os fundamentos, né? Eles vão escrever os fundamentos e é nesse viés que ocorre essa leitura. Mas essa ideia de roupagem, ela existe hoje nas nossas igrejas, existe hoje nos nossos seminários, existe hoje nos nossos livros. Você lê aquele livro Em Seus Passos que Faria Jesus, por exemplo. Que livro maravilhoso, eminentemente liberal. É o Evangelho Social Americano, de 1859, se não me falha a memória. Professor, lá em Apocalipse 2, na carta que João exorta lá a igreja de Efésios, a igreja de Efésios ela era muito boa em doutrina, né? Sim. Mas ali é citado acho que é nicolaítas. Sim. Esses mesmos nicolaítas que eram liberais é da mesma família desse povo. Olha, se não for, são os patronos. Vamos colocar assim, Nicolau, talvez era lá o diácono, né? Então ele é tão liberal quanto é aí o Rodolfo Bultmann e essa turma. Mas assim, como é uma coisa que está no texto, talvez Eusébio de Cesareia vai falar alguma coisa sobre Nicolau, mas assim, eu não tenho propriedade para falar realmente sobre isso, não. Mas o fato é que a roupagem nunca deve nos assustar. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, confessam Jesus como Senhor. Né? Só tem que tomar cuidado porque ela engana. Né? Engana. Assim, os desavisados, né, quando tem um discurso assim, extremamente parecido com a verdade, aí que eles são enganados. Com certeza. Porque a mentira descarada não engana. Não. É o antigo adágio que Satanás usa botinha de veludo, né? Mas Paulo diz que Satanás se transforma até em anjo de luz, se possível, né? Correto? A grande questão da vida autêntica, em Bultmann, é que ela, na verdade, não é a fé que leva ao arrependimento. É a fé que leva ao desapego ou à dependência mundana. Então, quando eu me desapego do mundo, eu renuncio qualquer possibilidade de existir a partir daquilo que o mundo me oferece. Mas não é existir na essência, numa transformação daquilo que eu sou. É existir dentro daquela proposta que o mundo me dá de sustentação tecnológica, científica, política, ideológica, etc. Como cidadão integrado. Como cidadão integrado. Aquele conceito de massificação do Heidegger é justamente esse conceito que a fé acaba tirando o indivíduo. Eu me autocompreendo nessa ideia de que existe Deus, então eu passo a me relacionar com Deus em que sentido? Que eu não preciso de nada para viver. Apenas a minha fé que me dá uma autocompreensão necessária para eu existir no meu dia a dia. Tem uma novela do Jean-Paul Sartre, não é Náusea. Eu esqueci o nome dessa novela. Ela conta a história de um professor, filósofo lá na França, que tinha um caso com uma aluna. Por incrível que pareça, os professores de filosofia têm caso com as alunas. E aí, esse professor engravida.
E essa moça é tomada de um remorso, mas ela não tem coragem de falar com aquele professor que está grávida dele, porque ele nunca ligou para ela. E ele não tem coragem de assumir aquela aluna, porque na verdade ele quer viver como um bom vivant, livre. Então é essa tensão que a pessoa que ouve o Evangelho está livre. Eu não dependo de viver essa angústia. Eu não dependo disso para eu ser eu. As minhas decisões que eu tomo na autocompreensão de que eu sou feliz a partir dessa mensagem que eu tenho da Bíblia, dessa leitura que eu faço da Bíblia para mim mesmo. Ou seja, é aquilo que mais modernamente chama da crítica resposta ao leitor, né? Correto? Read and response, né? A pessoa que dá a resposta para a Bíblia e ela vive naquilo que ela entende, né? Aquilo que entende para mim é o que eu vou viver. Você hoje, que, enquanto pastor, a pessoa diz a você assim, pastor, mas é assim mesmo? Por que tem que ser assim mesmo, né? Qualquer coisa que você vai falar a ele ou a ela, mas é assim mesmo? Né? Então, caímos no diálogo, né? Bem, a outra apropriação do Bultmann, além da existência autêntica, é com relação à existência inautêntica. E aqui, a existência inautêntica vai ter algumas características importantes. A primeira dela é pecado. Pecado para Bultmann não é essência. Pecado para Bultmann é viver por si mesmo. Ele se apropria, volto a dizer, da teologia de Lutero, a questão do pecado, que o homem está separado por Deus, mas não numa questão de essência, porque pecado para nós o que é? É essência, é depravação, é queda, né? É natureza caída, né? É perda da dignidade, né? Do jardim do Éden. Para Bultmann não. Pecado para Bultmann é o homem viver por si só. Então, quando esse homem vive por si só, ele acaba vivendo o quê? Entregue ao mundo, ele acaba vivendo desligado de Deus, e aí só resta a ele a iminência da morte. Correto? Essa iminência da morte como possibilidade no Heidegger é não existir, ou seja, é existência inautêntica. Como não existe inferno, o único drama para o Bultmann é a angústia que mostra para ele a morte vindo lá na frente. Mas não há um retorno. Só há um retorno quando esse homem abraça a fé pela proclamação. Enquanto não, esse homem vive isolado com seu ser nas estruturas mundanas. Então, ele depende da tecnologia, ele depende da economia, ele depende da psicologia, ele depende de tudo aquilo que existe no mundo para dar a ele uma resposta para o seu ser presente. E aí então é vida inautêntica. Veja, enquanto Heidegger, existência inautêntica é ser com a massa, para o Bultmann, viver inautenticamente é depender do mundo. Mas não depender ideologicamente. Não pensar como o mundo pensa, mas é viver isolado de Deus, voltado totalmente para o mundo. Né? Parecido com a nossa proposta de cristianismo, é parecido, mas muito longe. Muito longe, só o termo é parecido. Porque o homem e o pecado é essencialmente egoísmo. O homem, quando desligado de Deus, não vive só para si. Paulo, em Efésios 2, diz que ele vive para o mundo, para o diabo e para fazer os desejos da sua carne. Na vida inautêntica do Bultmann, o homem vive imergido apenas na cultura presente que ele está. E enquanto Paulo, pecado é morte, Bultmann não, viver inautenticamente leva à morte. Então você começa a perceber que eles se ajuntam no termo e vão se distanciando na essência do termo. Bem, nessa vida mundana então, a pessoa tenta se assegurar de tudo, né? E tudo acaba escapando das mãos, porque quem consegue ser feliz no mundo, né? Quem consegue ser feliz numa vida mundana, né? Não há como ser feliz, então ele acaba por angustiar-se. Qual é a avaliação? São 8h27. Qual é a avaliação que se faz da hermenêutica do Bultmann? Como é que os teólogos de ontem e de hoje pensam
dessa filosofia, teologia existencial do Búltima? Se divide. Né? As pessoas se dividem. Como o nosso seminário é ortodoxo, conservador, fundamentalista, isso soa, né, alguns ouvidos assim com estranho, né? Pejorativo, né? Acrítico, Arcaico, né? Legalista. Eu vou mostrar a você o que os teólogos evangélicos, reformados, históricos dizem, que é o que nos interessa sobre o Búltima. Primeiro, falando assim, o ponto positivo. Tem ponto positivo? Claro que tem. O ponto positivo é porque o Búltima, ele tenta, no seu papel de teólogo pregador, fazer com que o Evangelho seja o mais compreensível possível. E isso é verdade, porque Cristo fez isso. Correto? Quando Cristo prega às pessoas, o que ele prega? Prega coisas do seu tempo. Fala a linguagem do seu tempo. Fala sobre coisas do seu tempo. Fala sobre água, sobre vento, fala sobre peixe, fala sobre pão, fala sobre religião, fala sobre cultura, não é? Fala sobre fatos ordienos do dia a dia, não é? Ou seja, ele se faz compreensível. Aliás, Deus é compreensível, tanto que ele usa a coisa mais simples numa pessoa para fazê-la compreensível, desde que se entenda a palavra, não é? A palavra. Então Deus usa a palavra. E aí, então a mensagem, ela precisa, e Búltima faz isso. Isso é importante. A gente não pode lavar a criança e jogar a criança com água e tudo, não é? Essa é preciso. O pregador, Lutero diz que se a lavadeira não entende a linguagem do doutor, o doutor entende a linguagem da lavadeira. Ele diz assim: na minha igreja eu tenho uns 4 ou 5 doutores, mas eu não prego para doutores. Eu prego para gente comum. Então esse resgate, na tentativa de aplicar a mensagem cristã à situação pessoal do homem moderno, é importante. Você tem que ter todo esse cuidado quanto pregador, quanto mestre, quanto ensinador na sua igreja, não é? Às vezes o culto termina e a pessoa fala: nossa, que mensagem maravilhosa, não entendi nada, mas foi muito bonita aquela palavra que o Senhor falou. Correto? Porque algumas pessoas falam, e Paulo diz isso, né? Falam e nem eles sabem do que estão falando. Não é? Prolixa. Aí quando você fala prolixa, o que é prolixa mesmo? Cria-se, né, na cabeça da pessoa que está ouvindo, né, uma turbulência, né? Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que ele rompe, como você colocou, aquela questão da imanência da teologia liberal. Porque a teologia liberal, Deus está naquele panteísmo bíblico, né? Na teologia liberal, do Schleiermacher, por exemplo, Deus não é um Deus ausente. Deus é um Deus apenas presente. Então é um Deus que é encontrado nas religiões, é um Deus que é encontrado na natureza. Se essa religião é o cristianismo, excelente, mas todas as expressões religiosas são importantes. Só que o que o Bultmann faz? Ele resgata a transcendência. Ele diz que Deus não é um Deus presente. Ele diz que Deus, ele vem ao encontro do homem na pregação. Então ele vai resgatar algo que é importante na teologia. Deus é Deus presente? É, o verbo se fez carne. Mas Deus também é um Deus assentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz, em certa passagem: quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? Porque é a ideia mesmo de Deus num lugar alto, né? Isaías vê Deus assentado no alto e sublime trono. Essa visão figurativa de Deus no alto retrata justamente esse resgate da teologia do Bultmann. Deus não é um Papai Noel, né? Como na teologia liberal, né? Universalista, que vai salvar a todos. Deus, ele é santo. E essa santidade justamente que dá essa transcendência, que dá essa separação. O Kadosh, né? É o santo, é o separado, é o Kodesh, né? É o cortado, né? Não há nenhuma ligação entre eu e Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Como é que Deus vem a mim? O Bultmann diz que é através da pregação. E não deixa de ser verdade. Não é toda a verdade, porque Cristo vem a nós através de... Deus vem a nós através de Cristo. Correto?
é a pregação que se faz carne, é o verbo que se faz carne. Mas por um outro lado, o que ele diz é verdade. E isso, infelizmente, a gente tem perdido nas nossas pregações. Porque quando nós pregamos de Deus, falamos de Deus, um Deus muito imanente, muito presente. Um Deus que nos cerca e nos acerca no nosso dia a dia. E muitas vezes não mostramos à igreja a necessidade de pensar o quanto nós precisamos viver uma vida voltada para aquelas exigências, sobretudo do Sermão do Monte, que coloca assim, aquele texto terrível: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é coisa terrível. Porque ser limpo de coração não é uma coisa assim tão fácil, né? Eu estou falando para o pecador que vai ler a Bíblia, né? O homem moderno que vai ler a Bíblia, e ele vai apoiar a sua salvação nessa leitura, né, subjetiva do texto. E ser limpo de coração não é uma coisa tão fácil, principalmente quando o pecado de cobiça, no mundo moderno, é o rei, não é? É o rei. Mas essa ideia de mostrar a necessidade da santidade de Deus tem se perdido nas igrejas. Essa ideia de que somos pecadores, o famoso sermão de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, não é? De que se não é a misericórdia de Deus, todos nós já estaríamos no inferno. Então é essa transcendência que o Bultmann resgata. Resgata, é claro, de maneira liberal, mas resgata já no seu tempo, não é? Já no seu tempo. Karl Barth vai dizer que ele acaba se tornando servo da filosofia, mas não importa. O fato é que ele resgata isso, mesmo se apropriando da filosofia, ele resgata isso, né? Essa ideia de Deus. Agora, por um outro lado, né, de maneira mais crítica, como o Bultmann está atrelado ao existencialismo, quando o existencialismo na década de 60 perde o brilho, a teologia do Bultmann também perde o brilho. Só pensar naqueles movimentos existencialistas da França, né, Sorbonne, nos Estados Unidos, né, São Francisco, os movimentos hippies, né, toda aquela cultura, sexo, drogas, né, paz e amor, protestos contra as guerras do Vietnã, né, todo aquele movimento que toma a Califórnia, e vai perdendo força com o passar das décadas, né? E já que Bultmann é herdeiro desse existencialismo, a teologia dele também vai perdendo vez. Tanto que hoje é até difícil dizer o que é que se ensina, o que é que se ensina em termos de teologia. Porque se a gente for colocar hoje a história da pós-modernidade, então nós seríamos os herdeiros do existencialismo, mas assim, herdeiros de terceira geração. Porque na pós-modernidade nós somos um pouco ainda individualistas, né? Ou bastante individualistas. Mas não há assim uma corrente filosófica que domina, na verdade é um pouco de tudo, há um pouco de pragmatismo, né? Há um pouco de empirismo, há um pouco, em alguns círculos, de racionalismo. Então, pensando que não houve um domínio da década de 60 para cá de uma filosofia, eu acredito que nós somos herdeiros de tudo, né? E quem ouve de tudo, ou quem acredita em tudo, não acredita em nada. Né? Então, alguns círculos é dominado pelo pragmatismo, né? O neopentecostalismo, né? Deu certo, vamos embora. Né? Outros acabam caindo no pluralismo religioso, né? Sincretismo vem dessa... Sincretismo, acaba abraçando isso, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Então a pessoa de manhã ela ouve Valdomiro, à noite o R.R. Soares, antes do culto da igreja dela, e ela termina de ver o R.R. Soares e vai para a igreja dela, ouvir uma mensagem ortodoxa, conservadora, né? De madrugada ela assiste o Silas Malafaia. É esse sincretismo dentro da igreja evangélica, né? E depois se emociona com o Papa. E se emociona com o Papa. Então, nós precisamos pensar o seguinte: passou-se o existencialismo, passou-se a teologia do Bultmann. Algumas pessoas, por exemplo, John Sanders, quando fala do Bultmann, John Sanders, ele tem um livrinho que o Dr. Paulo usou aqui várias vezes, Teologia Contemporânea, um livretinho, talvez de 95 páginas. O John Sanders diz que a pregação do Bultmann, a pregação dominical, traria problemas para dois tipos de pessoas. Primeiro, para a pessoa simples, que iria ouvir aquela mensagem, iria adorar, porque é uma mensagem existencial.
Mas para as pessoas mais eruditas, mais cultas, o Bultmann teria que dar outra explicação. E o que ele diria então, segundo o Landers, John Landers? Que o Bultmann teria que dizer a eles a verdade. Olha, tudo que eu acabei de falar é mito. Vem de um mito. Não está na Bíblia. Para o leitor comum, está na Bíblia, é isso mesmo. Para o leitor mais culto, olha, o que eu acabei de falar a você é uma história inventada lá pelas comunidades primitivas do primeiro século. Triste, não? Agora, um filósofo italiano, Bertolini, de Bellini Bertolini, escreveu um livro, se não me falha a memória, Teologia do século XX, Teologia ou Teólogos do século XX. Ele diz que a ideia do Bultmann de que a pregação é um livro em espanhol, né? Ele diz que a ideia do Bultmann Já tem em português, viu? tem Grandes teólogos. grandes teólogos, né? Do século XX. Isso, Já tem em português. então adquira esse livro. Já tem. É muito bom, muito bom. Paulo, acho que é Paulinas ou Paulo, eu comprei lá. Gibellini Bertolini. É que eu não sei agora mais quem é. Paulo, né? Essa ideia da existência autêntica, depender da existência depender da decisão do homem, porque o homem ouve a mensagem e toma a decisão. O Gibellini diz que não existe isso. Por quê? Porque é aquela ideia do Lutero, que a nossa vontade é uma vontade escrava. Correto? Não tem como eu decidir por mim só, sem uma ajuda de fora. Correto? Você não levanta de manhã e diz, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Correto? Seria bom, né? Então, o Bertolini diz o quê? O Bertolini diz que o indivíduo, ele toma uma decisão a partir da graça de Deus. E não a partir da compreensão que ele tem da pregação. Já que para eu viver autenticamente eu tomo uma decisão pessoal, aí eu preciso entender como eu lido com as forças interiores do pecado. Como é que eu lido? Não lido. Então Bertolini diz que eu preciso de uma outra possibilidade. Ele diz que essa existência autêntica não está no poder do homem. Só Deus e sua palavra torna isso possível. Correto? Então, esse otimismo humano de Bultmann não existe. Não existe. Né? Inclusive as guerras mostraram isso, né? Sobretudo na Alemanha. Né? Não há esse otimismo, esse evolucionismo social, essa melhoria do homem, né? O homem científico. Né? Pelo contrário. Um outro que vai falar sobre essa ideia do Bultmann, sobretudo ligado à fé, é que é uma fé privatizada. O Roger Olson e o Stanley Green, aquele livro Teologias Contemporâneas, ele vai dizer justamente isso. O problema do Bultmann, que essa é uma fé para você viver na sua vida pessoal, individual. Que essa é uma fé que você vive dentro de casa. As tensões do mundo vão conspirar contra essa fé. E aí você não vai conseguir, então, sobressair ou sobressaltar ou vencer essas crises mundanas. O Olson diz que essa abordagem teológica ela é restrita demais. Por quê? Porque se essa fé depende de uma decisão pessoal, então ela acaba sendo uma coisa individualizada. Mas a fé bíblica não é uma fé individualizada, é uma fé comunitária. E não só comunitária, é uma fé para se viver fora da igreja. Rogos que não os tire do mundo. Tá? Paulo disse que se fosse para a gente viver longe dos hipócritas, né, dos adúlteros, dos ladrões, dos bandidos, dos petistas, Principalmente. seria necessário sair do mundo. Então essa fé privatizada do indivíduo que escolhe viver autenticamente não é possível. Não é possível. Não é possível eu ser cristão naquelas 6 horas que eu passo dentro de casa. Somente. Né? Porque eu preciso confrontar a minha fé.
Paulo diz aos coríntios: vede se vocês estão na graça, se não é que já tem descaído dela. E é muitas vezes nesse processo de mundaneidade, de cotidianeidade, que eu vejo realmente que fé que eu tenho. Se eu sou assimilado, né, pelo mundo. Uma outra crítica, agora é do Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã. O Colin Brown diz que o Bultmann acaba por forçar a mensagem do Novo Testamento a se harmonizar com a mentalidade da época. Ou seja, eu estou colocando a Bíblia dentro da necessidade humana e não a necessidade humana dentro da Bíblia. Então o Bultmann faz o caminho contrário. O Bultmann prega para agradar os ouvintes, aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses, né? Ele prega para que a sua mensagem possa fazer com que a experiência existencial e as atitudes da vida seja adequada às exigências que essa vida pede. Aí eu pergunto, é isso a proposta bíblica? A proposta do cristianismo? Não, não é. Pelo contrário. Se você vê a figura de João Batista, por exemplo, como o último dos profetas, a mensagem dele é extremamente radical. É a mensagem que chama a pessoa a ter uma leitura diferente dela com relação ao pecado. Eles chamam para o arrependimento. E pede para a pessoa ter uma relação radical com relação a Deus. Ele pede para que produza frutos dignos de arrependimento. Então eu não assimilo a mentalidade humana, aquilo que é uma mentalidade humana quer ouvir. A mentalidade humana precisa assimilar aquilo que a Bíblia quer dizer. E isso naturalmente causa choque, né? O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele dizia que há o perigo dos pastores apacentar ovelhas e entreter bodes. Correto? Fazer da igreja um verdadeiro circo, né? É um risco, né? Você vai oferecer hoje alimento para ovelhas? Ou você vai oferecer alimento para bodes? O que deve se adequar à mensagem cristã? A mentalidade moderna. O cadinho por onde a mentalidade humana passa, moderna passa, é a luz das Escrituras. Seja Deus verdadeiro, disse Paulo, e mentiroso todo homem. Eu não posso, na possibilidade de pregar o Evangelho para agradar as mentes modernas, que vivem inautenticamente, apegadas ao mundo, tirar do Evangelho a sua essência, que é uma convocação à mudança de vida radical. Morrer para si, morrer para o mundo, para viver a proposta da cruz. Qual é a proposta da cruz? É a vida na fé do Filho de Deus. Viver autenticamente ou inautenticamente? Nenhum dos dois. Viver à luz das Escrituras. Infelizmente, o Bultmann não é o primeiro e nem será o último daqueles que fizeram uma tentativa fracassada de tentar agradar as mentalidades modernas. Que nós possamos pregar o Evangelho, mas sem baratear o Evangelho. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.